E se eu te dissesse que a maioria das decisões que você chama de minhas escolhas nunca foram realmente suas? Preste atenção, porque o que você está prestes a perceber pode desmontar a sua identidade, e talvez seja desconfortável admitir isso. Existe uma força operando dentro de você, silenciosa, automática, invisível. E ela decide antes que você perceba que decidiu. Você acha que escolheu aquela pessoa, aquela reação impulsiva, aquele medo que sempre aparece quando algo grande está prestes a acontecer, aquele padrão que se repete há anos, mesmo quando você promete que dessa vez será diferente. Mas talvez você não tenha escolhido nada disso. Talvez você só esteja executando um programa antigo. O subconsciente não pede sua opinião, ele executa. Ele foi moldado na infância, em experiências que você não tinha maturidade para interpretar, em frases que ouviu repetidas vezes, em olhares de desaprovação, em momentos de rejeição que você fingiu que superou, mas apenas guardou. Quando você era criança, tudo virava verdade. Você não questionava, você absorvia. Se ouviu que era difícil demais, isso virou crença. Se sentiu abandono, isso virou medo de perder pessoas. Se foi criticado ao tentar algo novo, isso virou receio de se expor. E hoje, anos depois, você reage como se ainda estivesse naquele contexto. Você chama de personalidade, ele chama de padrão. Já percebeu como você reage quase sempre do mesmo jeito quando alguém te ignora? Ou quando se sente criticado? Ou exatamente quando está prestes a conquistar algo grande? Não é coincidência, é programação. O subconsciente tem uma única missão: manter você seguro. O problema é que ele confunde segurança com familiaridade. Ele não quer o melhor para você, ele quer o conhecido. Ele prefere o fracasso familiar ao sucesso desconhecido. Prefere o relacionamento que você já sabe que dói à solidão imprevisível. Prefere a procrastinação ao risco de tentar e descobrir que talvez você não seja suficiente. E então você diz: eu sou assim. Mas não, você foi condicionado assim. O que você chama de zona de conforto, na verdade é uma zona de repetição automática. É o território onde nada ameaça sua identidade antiga, mesmo que isso custe sua evolução. E o mais perigoso, você defende essa repetição. Quando alguém aponta seu padrão, você se justifica. Quando a vida repete a lição, você culpa o mundo. Quando uma oportunidade surge, você encontra um motivo para recuar. Mas o mundo não está contra você. Seu subconsciente está tentando te proteger de uma ameaça que já não existe. Ele ainda reage como se você tivesse 8 anos. Ainda interpreta a rejeição como abandono absoluto. Ainda enxerga a exposição como perigo real. Enquanto isso, sua vida fica parada, não por falta de capacidade, mas por excesso de condicionamento. Porque quem controla o subconsciente controla o comportamento. E quem controla o comportamento, controla o destino. Agora vem a parte desconfortável. Você não percebe sua programação porque ela soa como sua própria voz. Ela diz: não arrisque, você não é bom o suficiente, isso não é para você, não confie demais, é melhor não se expor. E você acredita, porque parece você pensando. Mas não é consciência, é um eco antigo. Um conjunto de associações que seu cérebro criou para sobreviver, não para prosperar. O subconsciente não busca expansão, ele busca proteção. E proteção, muitas vezes, significa limitação. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem jamais questionar esse eco interno. Elas repetem relacionamentos parecidos, repetem erros financeiros, repetem inseguranças, repetem escolhas que no fundo já sabem onde vão dar. E chamam isso de destino. Mas não é destino, é código. E código pode ser alterado. A questão é, você está disposto a confrontar aquilo que sempre chamou de eu? Porque mexer na programação dói. Desinstalar um padrão exige consciência constante. E consciência exige responsabilidade. É muito mais fácil dizer a vida é assim, do que admitir que você está rodando um script antigo, criado por uma versão sua que só queria sobreviver. Existe um momento específico em que tudo pode mudar, uma fração de segundo quase imperceptível. É o espaço entre o impulso e a ação. Mas a maioria das pessoas nunca percebe esse espaço. Elas reagem, automaticamente, sem questionar.
como se estivessem obedecendo a um comando invisível. Alguém te critica, você se fecha. Alguém demora para responder, você cria histórias na mente. Uma oportunidade surge, você encontra um motivo para não tentar. Tudo acontece rápido demais, e você chama isso de instinto. Mas na maioria das vezes, não é instinto, é condicionamento. Seu cérebro aprendeu que certas situações representam ameaça, e para evitar dor, ele ativa respostas previsíveis: fuga, defesa, autossabotagem, silêncio, procrastinação. O problema é que o perigo original já passou, mas a resposta continua ativa. Seu subconsciente não sabe que você cresceu. Ele não atualizou a versão. Ele ainda opera com dados antigos. E enquanto você não percebe isso, continuará repetindo padrões que jurou que nunca mais aceitaria. Você pode até mudar de cidade, de emprego, de parceiro, mas se não mudar o código interno, o resultado tende a ser o mesmo, apenas com personagens diferentes. É aqui que começa a verdadeira transformação, na capacidade de observar sem reagir imediatamente. Observar o desconforto, observar o medo, observar o impulso, sem obedecer. Interromper o padrão parece simples na teoria, mas na prática é desconfortável. Porque quando você decide não reagir como sempre reagiu, algo dentro de você entra em conflito. Você sente ansiedade, sente dúvida, sente vontade de voltar ao automático. Isso acontece porque o subconsciente interpreta a mudança como ameaça. Para ele, qualquer coisa diferente do conhecido é perigoso, mesmo que o conhecido esteja te destruindo. É por isso que tantas pessoas voltam para relacionamentos que já machucaram, voltam para hábitos que já prometeram abandonar, voltam para pensamentos que já provaram ser limitantes. Não é falta de inteligência, é força do condicionamento. O cérebro ama a eficiência, e padrões repetidos economizam energia. Quanto mais você reage da mesma forma, mais essa resposta se fortalece. Ela vira um atalho neural. E quanto mais forte o atalho, mais automática a reação. Mas aqui está a boa notícia. O cérebro também aprende com repetição consciente. Toda vez que você percebe o impulso e escolhe agir diferente, você enfraquece o caminho antigo e começa a construir um novo. No início parece artificial, parece forçado, parece que você está fingindo. Mas não está fingindo, está treinando. Treinando sua mente a responder de forma mais alinhada com quem você quer se tornar, não com quem você foi condicionado a ser. Reprogramar a mente não é um evento, é um processo. Não acontece em um único dia de motivação intensa, não acontece porque você assistiu a um vídeo inspirador, não acontece porque você decidiu mudar de vida numa segunda-feira. A mudança real acontece nos pequenos momentos invisíveis. Na hora em que quase se cala, mas escolhe se posicionar. Na hora que quase desiste, mas dá mais um passo. Na hora em que quase se sabota, mas percebe o padrão antes que ele assuma o controle. É nesses instantes que uma nova identidade começa a nascer. Mas existe um detalhe que quase ninguém fala. Você vai sentir resistência interna, porque toda a identidade antiga luta para sobreviver. Se você passou anos acreditando que não era suficiente, agir com confiança parecerá estranho. Se você passou anos evitando conflitos, estabelecer limites parecerá agressivo. Se você passou anos se diminuindo, ocupar espaço parecerá errado. Mas o desconforto não significa que você está no caminho errado. Significa que você está rompendo um padrão. O crescimento raramente é confortável. Ele exige que você abandone versões antigas de si mesmo. E isso pode gerar medo. Mas o medo não é prova de incapacidade. É apenas o subconsciente tentando controlar. Existe algo ainda mais profundo acontecendo. Toda vez que você repete um padrão, você reforça uma identidade. E toda identidade cria expectativas sobre como você deve agir. Se você se vê como alguém inseguro, seu cérebro buscará provas dessa insegurança. Se você se vê como alguém azarado, interpretará eventos neutros como confirmação disso. Se você se vê como alguém que sempre é deixado de lado, perceberá sinais de rejeição até onde eles não existem. Sua mente não busca verdade, ela busca coerência com a identidade que já foi construída. É por isso que mudar exige mais do que novas ações, exige uma nova narrativa interna. Você precisa começar a questionar as histórias que conta sobre si mesmo.
Eu sempre estrago tudo. Eu não nasci para isso. Ninguém nunca me escolhe. Eu sou assim desde criança. Essas frases parecem inofensivas, mas são comandos. Cada vez que você repete uma história, você reforça o roteiro que guia seu comportamento. E então, quando a vida oferece algo diferente, você nem percebe, porque está ocupado confirmando sua própria narrativa. Romper isso exige coragem. Coragem para admitir que talvez você não seja quem sempre pensou ser. Talvez você tenha passado anos tentando mudar os resultados, sem perceber que precisava mudar o padrão. Tentou novos métodos, novos ambientes, novas pessoas, mas levou consigo a mesma programação. E quando o resultado se repetiu, você concluiu que o problema era externo. Mas e se o padrão estiver dentro? Existe uma diferença enorme entre reagir e responder. Reagir é automático. Responder é consciente. Reagir nasce do medo antigo. Responder nasce da presença. Enquanto você reage, o subconsciente governa. Quando você responde, a consciência assume. Mas assumir consciência exige desacelerar. E desacelerar exige tolerar o desconforto de não agir imediatamente. Isso é difícil, porque fomos treinados a agir rápido, decidir rápido, responder rápido. Mas quase nunca fomos treinados a observar. Observar o pensamento antes de aceitá-lo, observar a emoção antes de segui-la, observar o impulso antes de obedecê-lo. É nesse espaço que a liberdade começa. Não é eliminando o medo, é deixando de ser comandado por ele. Você não precisa destruir seu subconsciente, precisa educá-lo. E educação acontece com repetição, consistência e consciência. Existe uma pergunta simples que pode transformar sua vida. Isso é quem eu sou ou é apenas um padrão que eu aprendi? Parece pequena, mas essa pergunta cria distância entre você e sua programação. E distância gera clareza. Quando você começa a se observar, algo muda. Você percebe que nem todo pensamento merece crédito, que nem toda emoção precisa virar ação, que nem toda insegurança representa verdade. Você começa a entender que consciência é poder. Porque no momento em que você percebe o padrão, você deixa de ser totalmente controlado por ele. Talvez ele ainda apareça, talvez o medo ainda fale, talvez a dúvida ainda surja. Mas agora você enxerga. E enxergar muda tudo. Antes você era o pensamento. Agora você observa o pensamento. Antes você era a reação. Agora você percebe a reação antes que ela aconteça. Esse é o início da autonomia emocional. E autonomia muda destinos, porque comportamento repetido constrói realidade. Se você repete medo, constrói limitação. Se repete coragem, constrói expansão. Se repete consciência, constrói liberdade. A pergunta não é se você tem programação. Todos temos. A pergunta é: você vai continuar rodando no automático ou vai assumir o controle? Aqui está a verdade final. Você não é seus padrões. Você não é seus medos automáticos. Você não é as histórias que repetiu por anos. Você é quem observa tudo isso. E no momento em que você observa, algo poderoso acontece. Você se separa. Quando você se separa do padrão, ele perde parte da força. Quando você questiona o pensamento, ele deixa de ser ordem e vira opção. Quando você escolhe diferente, mesmo com medo, você começa a escrever um novo código. A maioria das pessoas quer mudar de vida. Poucas estão dispostas a confrontar o próprio script interno, porque é mais confortável culpar o mundo, as circunstâncias, o passado. Mas assumir responsabilidade pela própria programação exige maturidade emocional. E maturidade dói no início. Só que do outro lado desse desconforto existe algo raro: liberdade. Liberdade de responder, não apenas reagir. Liberdade de escolher, não apenas repetir. Liberdade de construir uma identidade consciente. Então eu deixo você com isso. Na próxima vez que sentir um impulso automático de se calar, de desistir, de se diminuir, de fugir, pare por um segundo. Observe.
Pergunte a si mesmo: isso é escolha ou é programação? Porque o jogo da sua vida não começa fora, ele começa dentro. E a partir de agora, você já não pode mais dizer que não sabia.